Estamos iniciando mais um dia de Invest Smart 2021. É muito bom ter todos vocês aqui com a gente novamente nesse formato totalmente digital. E a gente já vai começar porque o dia está cheio de conteúdo. No cenário atual, é essencial entender como fazer bons investimentos em crédito privado e estar sempre por dentro das perspectivas para o segmento. Então, para debater sobre o futuro do crédito privado, eu estou aqui no estúdio com nossos convidados, André Fadu, gestor estrategista de crédito privado da CA Indossuez, e Nelson Chaves, analista de crédito também da CA Indossuez. Também temos aqui Walter Fogolin, head de produtos da Invest Smart, que vai comandar esse bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Walter, é com você. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer a todos que estão nos acompanhando aí, agradecer por todos aqueles que entraram na nossa página ali no Instagram e passaram a nos seguir e ver ali o nosso conteúdo gerado para vocês. Espero que todo esse conteúdo seja bastante útil no dia a dia de todos. Queria começar agradecendo aqui a presença do Fadu e do Nelson. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por estarem aqui conosco nesse dia de evento. E eu queria começar ouvindo um pouco sobre a casa de vocês, né? O que vocês fazem hoje, como é que vocês estão hoje. Queria começar com esse assunto. Ok. Bom, muito obrigado. Obrigado, Walter. Bom dia a todos. Bom, o CA Indossuez é a parte de Private Banking e de Asset Management do grupo Crédit Agricole no mundo todo. Aqui no Brasil a gente está há mais de 20 anos como CA Indossuez e ao longo dos últimos anos a casa foi se especializando na parte de gestão de recursos, basicamente em renda fixa e crédito privado. A convergência para esse nicho foi justamente pela característica da casa ser muito focada em controle e processo, né? Até mesmo por toda a modelagem de report que tem para a matriz em Paris, você acaba tendo para algumas estratégias um certo engessamento e para outras estratégias você acaba ganhando muita eficiência em termos de entrega, né? Em termos de produto. E na renda fixa crédito privado, eu e o Nelson que fazemos isso, eu há um pouco mais de 20 anos, o Nelson um pouco mais de 30 anos, acaba sendo fundamental para num longo prazo, né? Lembrando que são estratégias sempre de longo prazo, não são estratégias pontuais, diferentes de outros ativos mais oportunistas. Então isso acaba tendo um fit e é o sucesso da casa nos últimos anos, né? Por isso que a gente acaba tendo fundos muito premiados, a gente acaba sendo muito bem sucedido na estratégia de debêntures incentivadas, basicamente por conta de todo esse DNA da casa. Perfeito. Entrando na primeira pergunta, então, eu percebo que existe um volume muito maior em emissões bancárias do que propriamente o crédito privado, né? O último número que eu tenho fala ali de 1 trilhão e 600 em emissões bancárias e mais ou menos uns 800 bi em crédito privado de maneira geral. Mas outros países têm um volume muito maior do que o nosso, né? Acho que as empresas utilizam muito mais o mercado financeiro como uma forma de captação. Como é que vocês veem a evolução desse mercado ao longo do tempo? Vocês acreditam que os investidores vão começar a olhar mais para o prêmio desses ativos, né? E essa vai ser uma outra pergunta. Vão olhar um pouco mais sobre esse aspecto e começar a aderir mais à aquisição de crédito privado ou veículos de crédito privado, como os fundos da CA Indossuez? Então, Walter, essa questão do estoque bancário vis-à-vis o corporativo vai muito em relação à educação financeira. Esse estoque, basicamente, ele vem não de emissões para fundos, para produtos mais sofisticados. Ela vem basicamente da base mesmo de poupança, onde qualquer movimento que você tem de aversão a risco, você migra para aquele CDB com liquidez diária, você corre para um funding do banco que, teoricamente, seria o seu porto seguro. E quando a gente observa a linha mais sofisticada de emissões, que aí estariam mais alinhadas com a parte de emissão corporativa, e aí a gente vai entrar na seara de letra financeira, você vê como hoje está distorcido. Então, a gente viu um amadurecimento
do crédito privado importantíssimo, e isso veio junto com o crescimento de plataforma, né? Eu estava vendo o comercial da assessoria, ou a orientação, né? Aquele clipe do Amir Klink, super interessante, da orientação de como isso é fundamental para a evolução em tempestade, como que a gente está vivendo agora, e no crédito privado é muito semelhante. A diferença é que você acaba tendo uma visão de porto seguro dentro do CDB, né, daquela questão da liquidez diária, e quando a gente observa o mercado de crédito privado, onde a gente está no dia a dia, onde as empresas estão explorando, é outro nível de prêmio, né? Um exemplo, quando a gente olha, por exemplo, letra financeira do Banco Itaú. A letra financeira do Banco Itaú, ela negocia hoje no mercado secundário, pegando um título perpétuo, e aí fazendo paralelo com o mercado externo, que o perpétuo não é nenhum palavrão, não é nada absurdo, pelo contrário, é o natural. Você tem empresas como o porte do Itaú emitindo títulos perpétuos lá fora, negociando próximo de CDI mais 3, CDI mais 4. Isso aí não é emissão, negociação. Quando você olha, por exemplo, um BTG, por exemplo, está negociando próximo de CDI mais 5, CDI mais 7. Quando a gente olha 200% do CDI para a expectativa de juros naquele período, é muito interessante. Só que da mesma forma que esses títulos negociam nessa taxa no secundário, o banco continua emitindo ali no primário a 102%, 103% do CDI, ou seja, a CDI mais 0,20, a CDI mais 0,30. Então o investidor, quando ele vai no fundo, apesar da volatilidade, ele consegue capturar esse nível de prêmio que a gente está abordando aqui de CDI mais 3, CDI mais 4, no caso do BTG, às vezes CDI mais 5, CDI mais 7, e quando ele acha que está naquele porto seguro ali, de estar na agência, no dia a dia do banco, ele acaba achando, por conta da liquidez, de não ter aquela volatilidade, de não ter aquela oscilação, mas o custo de oportunidade dele é outro. Então, os bancos acabam aproveitando esse funding mais barato, e aí por isso acabam tendo uma exposição maior, em detrimento do corporativo. O corporativo cresceu muito nos últimos anos. A gente viu empresas que até então, até mesmo pelo diferencial de juros, optavam por acessar o mercado externo, ao invés de acessar o mercado interno, voltaram a acessar o mercado interno. E a gente está listando, está elencando aí empresas como Klabin, Gerdau, Suzano, empresas que majoritariamente operavam lá fora e voltaram a operar aqui dentro. O Nelson tem um estudo muito interessante, e aí não é basicamente de crédito, mas é de mercado de capitais, do fluxo de empresas na Bolsa, né? Então ele acompanha nos últimos 10, 20 anos o número, né, Nelson? Mexe muito pouco. O que aconteceu agora nesse período aí, né? A gente teve, os fundos de crédito vinham naquela linha sem oscilação nenhuma, né? Então, de repente, o mercado acordou e viu que tinha uma oscilação de preço nos papéis, né? E isso surpreendeu muito o investidor, né? Aquele cara que estava acostumado a aplicar e ter sempre aquela rentabilidade constante, ele viu que poderia ter uma oscilação. Então, nesse momento, e sempre foi assim, desde que eu estou no mercado financeiro, qualquer balanço que haja na rentabilidade dos investidores, eles sempre correm para o Porto Seguro. Onde é o Porto Seguro? São os grandes bancos. Então, o cara vai lá para o CDB do Itaú, o cara vai para o CDB do Bradesco, o cara vai para o Caixa Econômica, Banco do Brasil, e há um esvaziamento dos fundos de crédito, né? O mercado é muito embrionário, é um bebezão ainda, né? A gente tem muita coisa que evoluir no mercado de crédito, né? Começa até pela negociação, é uma negociação de balcão. Você fala lá fora, você tem negociação de tela. Então, a gente tem umas discrepâncias no preço dos papéis. Às vezes um papel que é AAA, pela nossa escala, que a gente vai falar depois, ou pela escala externa das agências, está negociando um preço muito pior ou muito melhor, digamos assim, do que um papel com rate pior, porque não teve trade naquele papel. Então a gente fica hoje, o mercado ainda está muito embrionário, então você está sujeito a uma série de correções que ainda tem que acontecer, né? E uma delas é essa: toda vez que você tem um movimento de oscilação de rentabilidade, todo mundo corre para o Porto Seguro. O cara que o Fadu falou, o cara vai para 100% do CDI do Itaú, porque ele sabe que ali ele não vai ter surpresa. Então aconteceu isso agora, né? Essa coisa deve normalizar agora. O investidor vai entender que o crédito, existe a oscilação, não aquela oscilação que nós vimos, que foi uma oscilação muito fora do normal.
Mas vai ter uma oscilação mais equilibrada a partir daqui. Entendeu? E a gente precisa evoluir, a gente está evoluindo. Se você olhar, né, sei lá, 20 anos atrás não existia nem trade nos papéis, né? A gente fazia operações com liquidez mensal para a gente ter fluxo para o investidor, porque não tinha mercado secundário. Então a gente tinha um fundo de crédito e tinha que ter lá todo mês vencendo tanto para um possível resgate dos investidores. Então está melhorando bastante, né? Mas ainda tem muito que melhorar, né? Assim, e a gente vem acompanhando isso, né? Nesse mercado que está muito difícil, né? Agora a gente está passando por esse momento aí, né? Que era o momento das empresas decolarem, né? Então voltou um pouco, né? Então, e o investidor ávido por rentabilidade para aplicar. A bolsa andou um pouco, mas é aquilo que a gente fala bastante, né? A bolsa, ela vai andar se a economia andar. Se a economia não andar, se a economia ficar estagnada, a bolsa vai bater num determinado teto e vai parar de andar também. Entendeu? Então a gente entende que a economia tem que andar. O que o André falou, a gente olha tanto no mercado de equity quanto no mercado de crédito, né? Você tem aí, 200 e poucos players ou empresas, né? Se você olhar o histórico da Bolsa, que é o que o André estava falando, antes, há 10 anos atrás, você olhar hoje, você vai ver que são 200 e poucos players. São os mesmos caras que estão lá, que têm capital aberto. O mercado não cresce. O país precisa crescer para você ter novas empresas aderindo, né? E, enfim, você ter um amadurecimento desse mercado de crédito, né? Então, a gente ainda tem um caminho para andar aí. Um caminho de oportunidades. Um caminho de oportunidades, é verdade. E a empresa, olhando pela ótica da empresa, a empresa fica aonde eu vou captar. O que é melhor eu fazer? A gente chama da estrutura de capital. O que a estrutura de capital do cara pede? E aonde é que está o dinheiro? A gente viu agora uma certa corrida para IPO e follow-on, né? Era onde estava o dinheiro. Então as empresas, por quê? Porque o crédito o pessoal correu por causa da oscilação que aconteceu. Então as empresas começaram a fazer follow-on e IPO agora nesse final de ano aí. A gente até fez um estudo que a gente vai divulgar lá sobre isso, né? Como é que até 19 a composição de capital das empresas era quase que, de capital de terceiros, é quase sempre dívida. Então você não tinha nenhuma operação de equity, porque estava... E até houve uma descompensação no mercado, na minha ótica. Muita emissão de dívida. A gente viu até uma mudança de preço, né? Você teve um crescimento muito rápido da indústria de fundos, o que foi positivo de um lado, e esse crescimento da indústria acabou sendo uma oportunidade para essas empresas voltarem a captar no mercado local a prêmios muito mais baixos, né, a prêmios menores, e quando a gente observa, foi até um ponto prejudicial para a indústria de fundos, essa avidez por ativos e a qualquer prêmio. E quando você faz a conta em relação ao custo da estrutura e ao que você tinha de taxa de juros naquele momento, era muito mais uma questão de movimento de oferta e demanda do que, de fato, de precificação da qualidade daquele ativo. E aí a gente viu até algumas outras empresas de outros setores, aí como o Nelson falou, de qualidade até bem inferior, não dizendo que são empresas com solvência questionáveis, não, longe disso, mas são empresas que, quando você compara uma primeira linha com uma segunda linha, não tem por que ter o mesmo nível de prêmio, tem que ter uma diferenciação. E com esse crescimento você acabou tendo essa mudança, essa mudança no mix de dívida das empresas, ao invés de estar no equity, está aumentando cada vez mais no crédito mesmo. Na dívida, né? E aí em 2019 você começou a ter aquela oscilação toda, principalmente em relação à marcação ao mercado e uma contração da indústria de fundos, mas ainda muito no final do ano. Em 2020, a gente teve uma perda muito relevante em termos de patrimônio de fundos, que era o que estava impulsionando esse crescimento da base de dívida corporativa. Por isso que hoje, quando a gente observa as emissões,
são externas, inclusive de bancos. Aquele exemplo que a gente estava dando aqui em relação a BTG, a Itaú, as emissões deles agora, desse ano, todas externas. Você não tem mais aquela emissão primária de letra financeira como você estava tendo. Se eu olhar, por exemplo, o perpétuo do Itaú, que a gente estava comentando aqui, a CDI mais 3, quando foi lançado a 114% do CDI, que na época dava algo próximo de 0,50, CDI mais 0,50, e teve fechamento de prêmio no secundário. O que mudou no balanço do Itaú, desde a emissão para agora, para ser CDI mais 3, para o CDI mais 0,50? A avaliação na época estava equivocada, a precificação na época estava equivocada, ou agora que você tem uma distorção muito grande por um efeito de liquidez? A mesma coisa a gente pode falar do caso do BTG. Ao contrário, por exemplo, de outros bancos, que ainda tem um desafio muito grande pela frente, como esses bancos não têm um acesso ao capital externo com a mesma facilidade que eles têm, que negociam com um prêmio muito próximo. Então, isso é uma distorção de crédito ou uma distorção de liquidez. Por isso que é um caminho de oportunidades. Enquanto a gente está vendo algumas empresas ainda continuando nesse nível de patamar, e dependendo do desfecho que a gente tenha em relação à vacina, em relação à pandemia, a gente vai ter alguns problemas. Lógico que a economia brasileira é muito menor, a gente não vai ter o mesmo problema de solvência aqui em outras economias, então a gente vai ter casos muito pontuais, mas é o que o Banco Central sempre cita. Após um evento de liquidez, fatalmente a gente acaba tendo problemas de solvência. Por isso que a gente é muito conservador dentro do CA Indosuez, e aí quando a gente estava conversando sobre o DNA da casa, em relação a setores, não é uma questão exclusivamente de preço. Crédito é algo que você tem que ter certeza, muita convicção, quando a gente fala de crédito high grade, da solvência daquele ativo. Não é para correr riscos em relação a se a pandemia durar mais 6 meses a gente quebra. Não é esse tipo, o retorno não compensa esse tipo de risco. Então, o cenário prospectivo é um cenário de muita cautela, muita prudência, por isso que é importante estar concentrado em ativos que ainda tenham muito prêmio, como esses bancários que a gente comentou, mas não o 100% do CDI, do que setores que ainda podem ser muito sensibilizados por uma extensão da crise pandêmica. É importante mencionar, só para concluir, que hoje há uma distorção do mercado primário para o mercado secundário, né? Essa migração de dinheiro para os grandes bancos, né, abarrotou os bancos de dinheiro. Então, esses caras precisam criar operações para alocar esses recursos. Só que eles estão vindo com operações, né, o André, que pode até dizer melhor do que eu, com preço completamente fora do mesmo papel, ou do papel similar daquela mesma empresa que está sendo negociado no secundário, a um prazo melhor e a um preço muito melhor também. Então, a colocação do primário hoje está em xeque, digamos assim, né? Porque você as coisas não estão conversando, né? O secundário está com um preço muito melhor e o cara vem com uma operação no primário a um preço muito pior, né? Então, E o mercado toma. Aí é que está. Falta liquidez. Aí é que está. A liquidez, como eu te falei, essa liquidez está direcionada nos bancos grandes. Os fundos dos bancos grandes precisam comprar essas operações porque eles têm que abastecer o fundo, ele tem que dar rentabilidade para o fundo dele, entendeu? A gente que é mais independente, a gente procura os ativos de melhor rentabilidade. Para que eu vou comprar um título de uma empresa de 10 anos se eu tenho um título de 3 anos com uma rentabilidade melhor do que esse de 10 anos? Por que eu vou ficar com esse risco de 10 anos aqui se eu tenho um ativo com mais yield e com prazo menor? Então eu vou comprar aqui. Dá mais trabalho? Dá. Porque aqui você fecha um lote de 200 milhões numa boleta. Aqui, para você fechar 200 milhões, você tem que peneirar. O Fadu que sabe, né? Então, existe isso também no mercado, né? Então, esses ajustes todos eles estão ocorrendo simultaneamente. Está legal. A cavalgada está boa, digamos assim, né? Não, bacana. Vocês falaram um pouco sobre a questão da volatilidade, enfim, depois eu quero pegar o tema crédito, mas 2019 a gente passou por um primeiro evento ali, né, novembro, por aí, dezembro, a gente passou por um primeiro evento de volatilidade no mercado de crédito privado. Depois veio a pandemia e aí nós tivemos outro evento, mas o Banco Central ali com algumas premissas de liquidez e tudo mais, e aí o mercado deu uma acalmada.
como é que vocês veem daqui para frente esse cenário? Ou seja, pode faltar liquidez no mercado? Se tiver que atuar, o Banco Central vai atuar efetivamente para acalmar o mercado de crédito privado? Como é que está na cabeça de vocês esse cenário? O evento que a gente teve em março de 2020 foi extremamente atípico, né? A gente voltar a ver o Banco Central atuando não só na parte de privados, que isso é inédito, mas na parte de públicos também, ele voltar a ter títulos. Ano passado ele chegou a ter títulos emitidos pelo próprio Banco Central. É algo que realmente mostra o quão necessário era uma ação como essa, mesmo não tendo sido colocada em prática, mas a sinalização, o conforto, a tranquilidade para o mercado era importantíssimo. O mercado acabou atingindo não um equilíbrio em termos de preço, mas pelo menos você acabou tendo um ajuste de liquidez que gerou um conforto para o avanço da indústria. Hoje a gente está longe de ter um equilíbrio de preço, mas não tem nenhum desconforto de liquidez parecido com o que a gente teve em março de 2020, mas ter essa alça de apoio, né, à disposição é muito importante, né? Se amanhã o Banco Central não tiver mais esse poder, é ruim na margem. É importante você saber que no limite, numa situação aguda como a gente vivenciou em março, isso estaria disponível. A gente vai ter algum evento de solvência em termos de fundo, de produto, a gente vai, não em termos de crédito, né, mas em termos de liquidez. Acho que não. Eu acho que se o Banco Central já pudesse atuar naquele momento, o que você teria seria uma suavização da volatilidade, né? Quando fazendo um paralelo com a atuação dele no câmbio, por exemplo, o fato dele poder comprar e vender dólar não faz com que o dólar vá para 3 ou que ele vá para 7. Ele só é um suavizador de volatilidade. Isso ele deixa bem claro. Ele não está ali para dizer preço, ele está ali para tirar artificialidades de mercado. É a expressão que todo Banco Central utiliza. Ele está ali para diminuir artificialidades de mercado. E eventos de liquidez, como o que a gente vivenciou em março, são eventos de artificialidade de preço, porque você não está tendo um paralelo com a qualidade do crédito. A gente não está entrando no mérito da solvência daquela empresa ou da economia de uma maneira geral. Você está tendo uma saída em massa da indústria de fundos que tem uma necessidade de cumprir resgates, e aí é uma outra reflexão que tem que ser feita em termos de prazo de resgate desses produtos em função de uma situação específica. Quando a gente olha só para o finalzinho de 2019, ali a gente estava tendo um ajuste saudável. Ali a gente estava tendo um ajuste onde estava corrigindo aquela questão que a gente estava falando da distorção de preço gerado por um excesso de demanda, por uma oferta que até então estava reprimida, que era a questão que o Nelson comentou da dívida das empresas, e isso vai gerando um preço. E quando a gente observa, por exemplo, debêntures incentivadas, né, a gente brinca muito com isso. Debêntures incentivadas estavam emitindo papéis de 10, 15 anos, a B, né, NTNB como referência, o título público federal, que seria o equivalente num prêmio em relação ao CDI, B menos alguma coisa, né? Pô, como assim? É B menos, né? Não, mas é isento, ok, é isento, então é B menos. E era uma sequência de ofertas dessa forma. Eu não aguento, porque nessa época os caras chegavam lá com papel de 15, 20 anos, eu falei, tá aprovado. Mas por que está aprovado? Porque até lá eu já morri, pô. Então isso aí não vai ser eu que vou ter que dar conta. Então era assim, era um negócio que você olhava assim, né? Porra, não tem a menor chance disso ser real. Mas era quando eu estava falando, é o excesso de liquidez e que também, né, houve uma recalibragem do dinheiro, né? A gente estava com, eu acho que ali no início de 2019, no final de 2019, a gente até discutia muito isso lá. O mercado está desequilibrado, tem muito dinheiro aqui no crédito. Mas muito pouco, né? Porque se você vê, a gente costuma dizer assim, se você vê o lago que tem para pescar, é enorme. Né? Só que era quase tudo nos grandes bancos, né? A própria XP veio para quebrar esse paradigma, né? E aí, e uma pequena parte em crédito. De repente, a alça de crédito começou a abrir. E bolsa estava muito amassado. No início do ano veio uma pequena recuperação, o pessoal correu para a bolsa, né? Aí depois veio o Covid. Quando veio o Covid, a bolsa, bum! Aí o pessoal, e voltou,
E aí que foi direto para os grandes bancos, aquilo que a gente volta lá no início da história. O dinheiro voltou para o banco grande, né? E o dinheiro está lá, está ávido por rentabilidade. Mas a gente tem que ter paciência agora, porque é um momento de adequação de tudo, né? Não, aquilo que a gente estava conversando um pouco ali antes. Está se falando numa nova rodada de possíveis empresas entrando em recuperação judicial. Se houver o prolongamento dessa situação de fique em casa, né? A economia, por mais que o governo tenha feito uma série de incentivos e subsídios, fica difícil o governo continuar, que aí bate do outro lado, no fiscal, aí vem taxa de juros, inflação, enfim. É um momento que a gente precisa olhar com calma essa travessia, né? Porque aí sim, o André falou, aí vai um pouco na nossa questão de análise, né? É a gente olhar os ativos. A gente fez essa opção lá atrás, quando a gente entendeu que poderia haver um conflito ou um problema de liquidez no mercado. A gente procurou alocar nossa carteira com yield menor, tá? Mais adequado ao perfil do fundo, mas com ativos que tivessem liquidez, que a gente pudesse tradear no mercado, né? Então, a nossa carteira ela se mostrou completamente tradável, digamos assim, porque a gente vendeu, comprou e todos os papéis que a gente tinha na carteira, eles tinham liquidez no mercado. Então, isso deu um conforto, né? Mas, ao mesmo tempo, é o perfil do fundo, né? Não é ter nada... É muito importante reforçar essa questão do pragmatismo, né? Por exemplo, não entrando no mérito individual de cada empresa, né? E aí é uma brincadeira que a gente faz muito parecido com o futebol, né? Um pouco machista, mas acaba sendo um pouco parecido com o futebol. Eu sou botafoguense, o Nelson é fluminense, é tricolor, mas por mais que a gente ame os nossos times, a gente não vai apostar que eles serão campeões do Campeonato Brasileiro, né? Eu nunca vou apostar agora que o meu time rebaixado vai estar ali liderando. E a gente acaba vendo muito em relação a algumas defesas, em relação a alguns créditos e alguns papéis, que independente do que você tenha em relação a conforto, você não pode apostar ou arriscar algo tão essencial como o trabalho que a gente faz, simplesmente por uma torcida, né? Simplesmente por um ponto ou tentar provar uma tese. E aí, por isso, a importância do pragmatismo. Quando começou a pandemia, por mais que a gente tenha um setor de shoppings com balanços muito fortes, com empresas com um perfil de solvência muito elevado, a gente optou por zerar o setor. A gente simplesmente zerou o setor dentro de todas as carteiras, independente da qualidade daquele crédito, porque a incerteza não justifica você estar alocado nesses setores para um perfil de fundo que nós temos. Você tem um perfil de fundo mais ilíquido, ou você tem um perfil de fundo com um foco mais imobiliário, ou com um perfil de crédito. Ok, assim, é uma questão de você ter um fit com o teu produto, né? E combinar com o teu investidor, né? E combinar com o investidor. Então, shoppings foi algo que a gente saiu, setor de academias a gente já não tinha nada, a gente já foi reduzindo também parte que a gente tinha em bancos menores, serviços também a gente foi reduzindo. E esse trabalho não para por aí, né? Agora, recentemente, teve uma empresa, no caso foi a Copel Telecom, que era da Copel Energia, foi vendida. E o novo controlador é um controlador um pouco polêmico em termos de governança, né? A gente gosta de abordar muito isso, porque todo mundo fala de ESG, né? Teve a gourmetização do ESG. E até voltando um pouco em relação à casa, o CA Industries, ele é referência internacional em sustentabilidade. Não é uma questão de ter produtos ESG, é uma casa que ESG. A gente tem uma filosofia interna focada para a sustentabilidade. E não é uma coisa nossa, é uma coisa da matriz, é algo que a gente foi colocado aqui. Agora a gente acaba tendo uma familiaridade com o tema. Mas no início, quando a gente começou no Industries, a primeira pergunta que teve lá de fora foi: como é que vocês tratam sustentabilidade dentro da análise? Um olhou para a cara do outro e falou: caramba, como é que a gente vai colocar isso aqui? Verdade. Isso não foi agora, isso foi em 2018. Então é algo que já estava sendo trabalhado. E aí, voltando no caso da Copel,
a Copel Telecom, agora com esse novo controlador, é um dos casos mais polêmicos de governança. Não estamos entrando no mérito da consequência dessa governança, né? É o mesmo controlador da Oi Telecom, por exemplo, é o mesmo controlador da PetroRio, por exemplo. Então, não é o perfil de governança que a gente prega dentro dos fundos. Você vai pagar, você não vai pagar, você vai entrar na solvência ou não. Aí é outro mérito, a gente zerou. Então, são posições que tem que ter a liquidez não simplesmente por uma questão pontual de mercado. Tem que ter uma liquidez para caso gere algum desconforto, seja no aspecto da análise quantitativa, seja no aspecto da análise qualitativa, como a questão da governança, a gente zera. E aí entra a questão do time. Por mais que a gente goste do crédito, a gente não pode ficar ali na torcida. Eu não posso achar que um time que está em vias ou se já foi rebaixado vai ser o campeão. Então, na dúvida, a gente vai sempre sair da posição. A gente não vai ficar ali apostando. Se ele aprendeu torcendo para o Botafogo. Então, isso é muito importante. Então, independente, aí voltando para a sua pergunta em relação à questão da liquidez, por mais que você tenha uma visão macro do mercado, você tem que estar muito tranquilo em relação ao teu portfólio, independente do seu viés ser mais otimista ou mais pessimista, mas você tem que estar sempre na frente. Você tem que estar sempre ali na iminência de, caso tenha qualquer ruído, seja uma mudança de controlador, seja uma mudança no balanço, seja um hedge que não estava sendo contabilizado. A gente viu isso no passado, né? É a questão da experiência. Muita gente brinca, né? Eu brinco com o nosso analista, que até ontem era estagiário. Eu falo assim, você em um ano viveu o que a gente viveu quase em 20 anos. Desde LFT rodando negativo, desde choque de Banco Central tendo que comprar ativo. Foi uma experiência muito rica, mas também não substitui o que a gente viu no passado de, por exemplo, Fibra, Sadia, empresas que da noite para o dia, a própria Vale, a própria Oi, Aracruz, surge um corpo ali dentro e é aquele Deus nos acuda. Por isso que é a importância do pragmatismo. Crédito privado não tem espaço para ficar defendendo tese do se isso acontecer, mais isso, mais aquilo, mas paga. Não. Aí a importância de ter uma pessoa como o Nelson, uma referência na parte da análise. Entra a nossa questão de modelo até, de avaliação, né? Como o André colocou no início, a casa já era uma casa muito rígida nos controles, sempre foi. Né? E a gente implantou lá, já com essa base toda rica, implantamos um modelo de rating nosso, proprietário, né, para as empresas e para todas as emissões FDICs, emissões de banco privado. Né? Esse modelo norteia a gente. Ele, além de dar, a gente olha 6 anos para trás das empresas para entender o comportamento, tudo. O que foi margem, o que foi dívida EBITDA, dívida, enfim, todo o histórico, e a gente projeta 10 anos para frente. Tá? Esses 10 anos a gente tem um painelzinho de controle que a gente fica fazendo as maldades que a gente diz. O que são as maldades? Eu vou lá, aumento um CAPEX, diminuo a margem EBITDA, diminuo o faturamento, entendeu? E vou fazendo, aumento contas a receber, aumento o prazo do contas a receber. Então eu faço uma série de maldades para ver o que a empresa aguenta até o vencimento da minha dívida, que eu comprei. E esse material a gente leva para o comitê de crédito, que tem que ser aprovado por unanimidade do comitê. Né? Se o comitê não ficar confortável, a gente não vai. E depois o monitoramento é trimestral ou mensal, depende geralmente é trimestral, porque é quando se publica a balança. A gente passa o modelo de novo, né? E passa para o André, rating tal da empresa piorou. Aconteceu isso no mercado? O mercado está refletindo essa piora? Não, ainda não. Aí ele vai ter o comportamento dele como gestor em cima dessa informação. Se ele vende, se ele compra, se ele, enfim, ele vai... geralmente, né, o mercado ele sempre está um pouco à frente. O mercado já faz a leitura antes de qualquer número publicado. Mas às vezes, e não foram poucas as vezes, que a gente viu alguma coisa que ficou meio escondido. Então a gente ia lá e aproveitava aquele momento que a gente identificou no nosso monitoramento que poderia ser uma oportunidade de investimento ou de desinvestimento. E as agências de classificação de risco, Fitch, Moody's, norteiam as informações de vocês ou basicamente é a tua área lá de análise que vai definir esse rating? Ela não influencia, ela ajuda, ela não influencia, a gente entende, né, dá um norte para a gente, né, mas não influencia não. A gente
olha e fala, pô, legal, a análise está coerente ou não está coerente, né, com o que a gente tem lá no nosso. Nosso modelo é um pouco mais conservador que o das agências, né? A gente costuma ter um notezinho abaixo, né? Mas norteia, você tem a ideia de, pô, você olhou o cara, por exemplo, se eu passo no meu modelo e dá um duplo A, e eu vou lá na agência e vejo um triple B, eu errei alguma coisa, difícil isso acontecer, entendeu? Então, norteia, me dá um norte, olha, tateando, eu acho que isso aqui está coerente. Né? E a gente faz todo o estudo dos cases lá enfim. Às vezes, eu vou te dizer que na maioria das vezes ficam muito próximos. Tá? Não, algumas coisas ficam meio distorcidas, mas enfim. Isso ganha muita eficiência na revisão, né? Porque não adianta nada também dizer que cobre 100 empresas, 130 empresas, uma equipe de 3, 4 pessoas. Né? Como é que funciona isso? Conforme vão saindo os balanços, vai rodando. O modelo é todo automático, ele é plugado no Economatic, então os balanços já alimentam direto, já calcula o rating e a gente já tem isso automático. Piorou, sobe na prioridade da análise, e aí não é uma questão quantitativa, é uma questão de ter a crítica, né? Isso aí a gente vê muito hoje em sistemas, as pessoas ali, o sistema falou isso, então aperta o botão. Então é importante ter uma análise em relação àquele dado, e aí conforme os balanços vão saindo, vai tendo essa percepção do que melhorou e do que piorou, e aí ganha prioridade na revisão da análise. Inclusive, isso é utilizado, né? A gente tem um comentário diário, e nesse comentário diário, todo dia é abordado uma empresa case, né? em cima dessa revisão que é feita. Uma revisão para enfim, mostrar para os nossos investidores como é que está o comportamento daquele determinado ativo no qual ele tem uma participação via fundo, né? Então, a gente todo mês solta e o pessoal gosta bastante, né? Bacana. Bom, obrigado pelo papo. Nossa, foi assim bastante rico. Acho que esse tipo de conteúdo agrega bastante para os investidores, para entenderem efetivamente como é que funciona um fundo, né? Não fica naquele negócio, apliquei nesse veículo e aí, o que tem por trás disso? A maioria das pessoas não conhecem. Acho que esse papo aqui entrou no detalhe, foi ali, trouxe bastante informação e creio que os investidores fiquem bastante satisfeitos com isso. Obrigado pela presença de vocês. Queria entrar aqui nas considerações finais de vocês. Obrigado mais uma vez, agradeço a todos o espaço. Bom, apesar de todas essas considerações que nós fizemos, uma certa cautela, um pouco mais de conservadorismo, é que nem o curso de mergulho. Né? No curso de mergulho você aprende tudo que você não deve fazer ou como você tem que lidar com cada situação para você poder aproveitar da melhor maneira possível o seu mergulho. E aqui o que a gente acabou fazendo um pouco é isso. A gente mostrou todas as preocupações, onde a gente tem os pontos ainda de incerteza e o que pode gerar algum problema para frente para conseguir ter uma travessia tranquila. E a gente se preparou muito bem para essa travessia, seja em termos de liquidez, seja em termos de carrego, né, que é o prêmio contratado, e é um momento de muita oportunidade. E quem está aproveitando essa oportunidade é basicamente banco. O banco está conseguindo, dentro do que o Nelson falou, em relação àquele funding muito barato, que ele consegue capturar na cadeia dele e passar isso para as empresas, era o que os fundos estavam conseguindo fazer em 2018 e que perderam tração em 2019, e em 2020 a gente teve um retrocesso. Então é muito importante para o investidor saber que em termos de produto você teve uma evolução, você teve um reajuste de prêmio que acaba gerando uma oportunidade para ele. Então, em relação ao crédito privado, a gente vê como um amadurecimento em relação à liquidez, em relação a processo, lembrando que por mais que a gente defenda o nosso processo, a gente está sempre evoluindo em termos de processo, em termos de controle e em termos de prêmio. Né? Então, hoje, o carrego que a gente tem, principalmente na estratégia de debêntures incentivadas, que a gente fez a brincadeira aqui do B menos alguma coisa, hoje a gente está falando de muito próximo da estratégia em CDI. É B mais 150 quando a gente olha o nosso fundo de debêntures incentivadas, por exemplo. Então, não se assustem com a volatilidade. A volatilidade, ela é natural a produtos maduros, a produtos com liquidez. Aquela ausência de volatilidade era artificial. Agora a gente está próximo da realidade e é um momento de oportunidade, é o que o Nelson falou.
As empresas estão conseguindo aproveitar esse momento, ao contrário de crises passadas, o dinheiro não está indo para instituições financeiras, o dinheiro está indo, a liquidez injetada está indo para a economia, então a gente tem um cenário prospectivo muito favorável, né? No início da semana, a gente viu em outros eventos gestores macros extremamente gabaritados comentando em relação a um cenário prospectivo muito otimista para o Brasil, e a gente segue nessa linha, mas lembrando sempre que não é para apostar tudo simplesmente na vitória, fazendo aquele paralelo com o futebol. A gente tem que saber quem é que vai ganhar lá na frente. Se eu fosse acrescentar alguma coisa para o investidor, né, eu acrescentaria que para ele ter um pouco mais de resiliência, a gente precisa quebrar esse paradigma de os bancos, a gente falar aqui de 5 bancos, concentrar todos os investimentos dos nossos investidores, né? A gente fica hoje, praticamente, os investidores, principalmente, ficam reféns desse mecanismo, digamos assim, né, que existe no nosso mercado financeiro. Então, o mercado de crédito só evolui se o investidor evoluir junto, né? Então, é importante que o investidor entenda e comece a olhar isso com outros olhos. Perfeito. Fadu, Nelson, obrigado pela presença de vocês. Pessoal que está em casa aí nos assistindo, obrigado por terem acompanhado esse bate-papo. Espero que aqui as informações aqui tenham sido úteis para vocês. E até o nosso próximo bate-papo. Obrigada, pessoal, foi incrível, foi um ótimo debate para a gente começar bem o dia. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar de perspectivas para 2021 com o time da Claritas Investimento. Voltamos já, é rapidinho.